Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 2 de agosto de 2021, são 21 horas e 46 minutos. Lição número 13 da classe de jovens. Lição essa também chamada como a última lição do trimestre. E aqui eu quero te agradecer, você que é um aluno inscrito aqui no canal. Que Deus continue abençoando a sua vida. Foi uma grande bênção ter você aqui nesse trimestre. Malaquias, Deus se importa com a família. Nossa hora da revisão. Resposta número 1, de Neemias. Resposta número 2, eles desobedeceram à lei do Senhor, contraindo casamentos mistos e divorciando de suas esposas. Também abandonaram a guarda do sábado e foram relapsos e infiéis na entrega dos dízimos e das ofertas. Resposta número 3, enquanto os livros de Ageu e Zacarias procuravam motivar os judeus na obra de reconstrução do templo, trazendo esperança ao povo, o livro de Malaquias procurou confrontar uma geração que se mostrava indiferente em sua fé. Resposta número 4. Essa questão não era racial, mas espiritual. O problema era que, por meio dos casamentos com pessoas de etnias diferentes, os homens estavam sendo corrompidos e os filhos que se originavam dessas relações cresciam debaixo das influências pagãs de suas mães. Resposta número 5. Sim, Deus deseja que vivamos em família e que nossa piedade e espiritualidade se manifeste. Primeiro aqueles que convivem conosco. Texto do dia. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Malaquias capítulo 2, versículos 13 e 14. Síntese. Honramos a Deus quando cumprimos os votos do casamento e satisfazemos o ideal de Deus para a família. Deus tem algo no casamento. Deus abençoa o casamento. O casamento é abençoado por Deus. Entretanto, há algumas situações e algumas regras que nós precisamos compreender e entender e principalmente seguir essas regras para que nós venhamos ter um matrimônio diante do Senhor, um matrimônio de bênçãos. Introdução. De acordo com a tradição da Septuaginta, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Sua posição no cânon justifica-se pelo fato de ter sido a derradeira voz profética no Antigo Testamento. Comumente, quando falamos desse livro, pensamos em dízimos e ofertas. De fato, este tema foi muito bem abordado por Malaquias. No entanto, não foi o assunto principal de sua profecia. O livro aborda como assunto principal a sacralidade do relacionamento entre o indivíduo e Deus e entre o indivíduo e sua família. E afinal de contas, sobre o dízimo é para os dias atuais, é para o dia de hoje, ou porque ele pertencia à lei do Antigo Testamento, ele foi abolido? Fica aqui comigo que eu vou te dar esta resposta. Apesar que dízimos e ofertas forem bem falados no livro de Malaquias, o ponto crucial é a sacralidade do relacionamento entre o indivíduo e Deus. Ou seja, e também a família, né? Aqui é mais a ideia principal do livro é a forma com que as pessoas se relacionavam com Deus. E nós vamos ver que existem algumas questões, né? Algumas questões pontuais que fará toda a diferença. Malaquias, seu nome significa meu mensageiro. Aquele era um momento difícil para servir ao Senhor, pois os religiosos mostravam-se indiferentes e as pessoas agiam segundo suas próprias vontades. Faltava temor ao Senhor. Parece se tratar dos dias atuais, não é mesmo? Veja que os religiosos eram indiferentes às pessoas. E não parece ser hoje? Lembra lá da parábola do bom samaritano? Que na verdade o correto é dizer apenas a parábola do samaritano, né? Porque os samaritanos eles não tinham uma boa conduta, né, diante do Senhor.
Entretanto, aquele samaritano da parábola, ele fez uma boa ação, né? Veja que naquela parábola, vejamos, né, que, trazendo para os dias nossos, era como se o pastor passasse a distância daquela pessoa que estava ali caída, e também, talvez, para dizer a questão dos jovens, né, os músicos, né, apesar que o levita não configura o músico da igreja, mas só para a gente ter uma ideia, assim, para a gente poder se situar. Então veja que o pastor passou de largo e, da mesma forma, o músico. Ou seja, o religioso, o pastor e o músico estavam indiferentes às pessoas. Ou seja, não é o que acontece hoje. Claro, nós sabemos que há pessoas, realmente, igrejas amorosas, fervorosas no amor, que, claro, a principal raiz do evangelho é o amor. Então veja que há algumas pessoas que realmente se importam com outras pessoas. Mas aqui no caso, eram pessoas que eram completamente indiferentes. Os sacerdotes, as pessoas estavam completamente indiferentes às pessoas. Eles não queriam saber, ou seja, o amor já não existia entre eles. Então também faltava o temor ao Senhor. As pessoas não temiam mais a Deus. Então veja que Malaquias, talvez seja por essa ideia, né, meu mensageiro, que ele vai trazer uma mensagem justamente para confrontar esse tipo de situação. Contexto histórico. No tempo de Malaquias, os judeus já haviam retornado para Jerusalém há 100 anos aproximadamente. Com o tempo, foram tornando-se apáticos na prática da fé. Malaquias chegou a denunciar a adoração hipócrita e robotizada, bem como a corrupção do sacerdócio. Os judeus declinavam sua vida espiritual. Sua profecia condenou a idolatria. Os divórcios e os casamentos mistos, o abandono da guarda do sábado e o fracasso dos dízimos por conta do egoísmo material. O templo já tinha sido construído, porém estava sendo ignorado pelo povo. Então veja aqui algumas situações do contexto histórico da época. Então vejamos, as pessoas estavam tornando-se apáticas na prática da fé. O cristão, ele precisa ter fé. O cristão, até porque a Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eles estavam apáticos, estavam sem força, eles não tinham mais a fé, eles não possuíam mais a fé, eles tinham deixado a fé de lado, né? Uma outra questão era, como eles têm uma fé apática, certamente, né, a prática da fé apática, certamente a adoração também era hipócrita. Era uma adoração que talvez no templo eles falavam uma coisa, adoravam o Senhor no templo, mas fora do templo só Jesus na causa. Então veja que era algo robotizado, era algo mecânico, faziam-se sempre as mesmas coisas. E a Bíblia vai nos dizer que quando nós vamos entrar na presença do Senhor, nós vamos entrar com um cântico novo. E o cântico aqui, os louvores aqui, não é necessariamente você cantando, é a sua adoração ao Senhor que precisa ser nova. Você adora ao Senhor hoje de um jeito e amanhã de uma forma diferente. E o que é adoração, mais uma vez, é sempre bom deixar claro. Adoração é tudo aquilo que alguém faz que engrandece o nome do Senhor. E isso pode ser nas diversas esferas possíveis. Então, existia também a corrupção do sacerdócio. Nos dias de hoje, né, quantas pessoas, né, pastores principalmente, pegar aqui a ideia do pastor, que acaba se corrompendo, tanto na questão política, né, que acaba se adequando à política para ter alguma vantagem nisso na sua igreja, ou mesmo a corrupção dentro do templo, acaba se corrompendo e fazendo coisas desleais ao Senhor, talvez em alguns casos específicos, até mesmo roubando os dízimos e as ofertas da casa do Senhor e levando para a sua casa, ou fazendo viagens com dízimos e ofertas da casa do Senhor. E esses dízimos e ofertas que são necessariamente para a manutenção do templo e também para apoiar algum membro que talvez esteja passando por alguma dificuldade financeira. Até porque é bom lembrar que, como diz Ageu capítulo 2, versículo 9, o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, então ele não necessita de dinheiro, né? Mas daqui a pouco eu já vou falar sobre a questão dos dízimos e das ofertas. E como se isso não passasse, os judeus também declinavam na sua vida espiritual.
Existia todo aquele contexto da vida espiritual estar afundando. E aí existiam os divórcios e os casamentos mistos. Aqui existem dois problemas. Primeiro que os divórcios eram por qualquer situação, qualquer necessidade. Imagina, por exemplo, você que é jovem, talvez está pensando em se casar, ou está mesmo noiva. Agora imagina uma situação, você talvez, por alguma razão, num determinado dia, você errou a mão do arroz, por exemplo, e você colocou sal demais no arroz. Isso já era motivo para divórcio. Isso só para você ter uma ideia de como as mulheres eram tratadas naquela época. Isso aí só para você ter uma ideia de como era. Por qualquer razão, eles estavam se divorciando, né? Às vezes porque a sua esposa está já a uma certa idade, então ele quer uma outra nova, né? Então, por aí afora. Então, era algo terrível. E também sobre a questão dos casamentos mistos. Principalmente nos dias atuais, vemos muito isso acontecendo nos templos, né, na casa do Senhor, de pessoas que professam a fé no Senhor, são salvas na pessoa de Jesus e querem ter um casamento misto, isto é, se casar com pessoa que não é cristã. E isso é um perigo, é um perigo. É um perigo por algumas questões que nós vamos já falar daqui a pouco. E o abandono da guarda do sábado. É interessante a gente falar sobre a guarda do sábado, porque o sábado existe uma coisa específica para o sábado. O sábado é para descanso. O sábado, para a gente entender um pouco hoje melhor, não precisa ser necessariamente o sábado depois de sexta-feira. O teu sábado pode ser uma segunda ou um domingo. O teu sábado também pode ser uma terça-feira. O que é isso? O sábado é um dia de descanso. Então, por que o abandono da guarda do sábado era importante? Para que as pessoas não trabalhassem todos os dias da semana e não houvesse um dia de descanso, e assim o corpo ia acabar não aguentando a situação do trabalho todos os dias, não tendo uma folga, né? Então, certamente, traria muitos problemas de saúde por conta disso. Portanto, o abandono da guarda do sábado não é por uma questão de mandamento ou coisa do tipo. O sábado era um dia de descanso, somente para descansar. Em outros casos, se a gente está dizendo sobre o abandono da guarda do sábado, nós estamos dizendo que seria um trabalho escravo, uma vez que ele não tem um dia para descansar, então é um trabalho escravo. A questão também do fracasso dos dízimos por conta do egoísmo material. Olha que situação. A questão do dízimo, mais uma vez aqui, entrando, né? Então veja que o templo estava sendo construído, porém estava sendo ignorado pelo povo. As pessoas não iam para a casa do Senhor. E a Bíblia diz em Salmo 122:1, alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor. Então nós precisamos ter essa alegria no nosso coração de ir sempre à casa do Senhor. Estrutura e mensagem do livro. O livro é uma denúncia contundente contra o formalismo religioso. O povo precisava ser confrontado e corrigido. Quantas vezes vemos hoje pessoas que têm apenas o formalismo religioso? O que é isso? A pessoa vai ao templo, talvez seja o seu caso, e se for o caso é bom você ficar esperto ou esperta e tirar isso da sua vida. O que é isso? É uma situação de que as pessoas vão para a casa do Senhor pelas mesmas questões, por situações que não diz respeito de fato à obediência ao Senhor. Eles vão, por exemplo, talvez somente para cantar e canta ali só, ou então vai somente para tocar o seu instrumento, ou vai porque lhe deram um departamento, só por isso, é apenas formalismo. É só, como se diz para a gente hoje, é apenas estar ali somente para fazer número, não tem nenhuma importância. Ele não vai ali para adorar. A pessoa não está ali com o coração aberto para o Senhor. Ele precisa ser corrigido. Precisa ser corrigida e precisa ter a questão de ser confrontada. A pessoa precisa ser confrontada, porque a pessoa que está assim está na verdade caminhando para a perdição. Por quê? Porque ele não está sendo crente na verdade. Ele está crente que é crente. Ele não está salvando a pessoa de Cristo. Por quê? Porque ele insiste em fazer coisas por formalidade. Ou seja, ele faz o que ele quiser fora do templo, leva uma vida de pecado, mas na hora do templo ele faz as coisas como tem que fazer. Faz isso, faz aquilo, ele canta, ele prega, talvez ensina. Isso é formalismo. Isso é uma questão religiosa. Então é apenas formalismo. Então ele está indo
para a perdição. Então ele precisa ser confrontado e ser corrigido. E temos algumas questões sobre exortação aos sacerdotes, né? Quantas das vezes o sacerdote, no caso o nosso pastor, né? O pastor às vezes não precisa ser repreendido. Se ele está fazendo algo errado, ele precisa ser repreendido. A advertência contra a infidelidade conjugal e os pecados da comunidade. Todo esse tipo de coisa, a injustiça divina, a questão dos dízimos e das ofertas, as marcas distintas do servo do seu Senhor. A Bíblia diz em Malaquias 3,18 que vereis outra vez a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Então nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ter a marca do Senhor. Indiferença religiosa, a ingratidão. A indiferença em seu estágio inicial apresenta-se como ingratidão. O profeta declarou que o povo respondeu com ingratidão todo o amor que recebeu. Deus declarou o seu amor para Israel e eles responderam com cinismo: em que nos amaste? A pergunta apresentada por Malaquias refletia o pensamento que vigorava entre os judeus naquela época, pois estavam com seus corações duros e com a visão embaçada e turvada. Não conseguiam perceber o amor de Deus sobre ele. Então vejam que eles eram pessoas que estavam com o coração tão fechado, um coração tão duro, que nem mesmo o amor do Senhor eles reconheceram. Eles deram valor ao amor imensurável que o Senhor deu. Então veja que por mais que como os dias de hoje, que nós falamos da palavra do Senhor, falamos do amor de Deus pelo povo, e o povo insiste em questionar ao Senhor, insiste em dizer que as coisas ruins acontecem por culpa do Senhor, porque Deus tem permitido tais coisas, porque o Senhor faz isso acontecer e faz aquilo. Então quando algo acontece de muito ruim, geralmente aquelas mesmas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, são as mesmas pessoas, acreditam aqui no que eu digo, que acreditam que Deus não exista, né? Deixar aqui claro. Deus não existe, mas no primeiro problema que acontece no Brasil, no mundo, ou na sua família, a primeira coisa que ele questiona é: cadê Deus? Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou isso acontecer? Mas você não acabou de dizer que Deus não existe? Por que agora tem que colocar a culpa em Deus? O Senhor, ele é tardio em irar-se e grande em força, e ao culpado não tem por inocente, como diz Naum, capítulo 1, versículo 3. Nós precisamos entender que Deus permite acontecer situações, até porque a sua palavra vai se cumprir, de vir coisas terríveis sobre o mundo. Mas por que isso acontece? Porque o povo não reconhece o amor de Deus, não aceita o amor de Deus por eles. Porque quando a pessoa aceita o amor que Deus tem por ele, ele aceita a Cristo como Salvador. É claro que algumas coisas virão, mas boa parte das coisas terríveis que iriam acontecer não acontecerão mais. Por quê? Porque estão debaixo da potente mão do Senhor e Ele protege a cada um de nós. Sabemos que, sim, todos nós somos sujeitos a situações da vida, a questões, a morte e coisas desta natureza, mas sabemos que a mão do Senhor está sobre os seus. Descaso religioso. Os sacerdotes foram acusados de desprezar o nome do Senhor. Eles traziam ofertas imundas e realizavam sacrifícios de qualquer maneira. Não se preocupavam com as exigências da lei. Deus não tinha prazer nesse tipo de oferta e sacrifício. Quantas vezes, é bom até deixar isso claro também, que o fato de alguém estar dando um culto ao Senhor não quer dizer que Deus vai receber esse culto. E aqui era um caso. Os sacerdócios estavam fazendo um pouco caso, ou seja, estava fazendo um descaso do que tinha que fazer. Então eles faziam a oferta de qualquer maneira, traziam a oferta de qualquer maneira, eram ofertas imundas e faziam sacrifícios de qualquer jeito. Muitas das vezes acontece isso nos nossos dias. Nós sabemos que hoje não há mais aquele sacrifício de animais, essa coisa toda. Entretanto, as pessoas, né, alguns pastores, líderes, fazem as coisas de qualquer maneira, não tem. A Bíblia diz que no livro de Jeremias que maldito é aquele que faz a obra do Senhor negligentemente, fazem de qualquer maneira, fazem de qualquer jeito, parece estar fazendo para qualquer pessoa, menos para Deus. Então acabam trazendo para si, na verdade, o duro juízo, porque o Senhor certamente virá com sua mão forte, seu braço estendido contra esta pessoa. Então, quantas das vezes no nosso meio há pessoas que estão fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira, isso não deve ser desta forma. A família é importante. Casamento misto.
Os homens de Judá foram desleais a Deus ao se casarem com mulheres estrangeiras. Existiam leis divinas prescritas orientando a construção familiar. No entanto, os homens tomaram as suas próprias decisões a despeito da ordem de Deus. Os judeus estavam se casando com a filha de um Deus estranho. Olha o problema do casamento misto. O grande problema do casamento misto é mais uma questão espiritual. As pessoas, quando casam com pessoas que não são cristãs, acabam trazendo para si questões de cultos pagãos. Então, os filhos desta família vai crescer tanto no âmbito misto, né? Uma parte serve ao Senhor e outra parte não. Lembra que Josué falou para o povo? Josué 24:15, né? Fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, escolha o que vocês vão servir. Então, o que acontece? Dentro do lar, as pessoas também têm que ter esse posicionamento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que por alguma razão, né, não vou aqui entrar em questões diretas do casamento misto, mas se por alguma razão uma pessoa é cristã e a outra não, essa pessoa que é cristã ela tem que colocar um posicionamento firme de que, olha, aqui na minha casa esse negócio eu não quero. Isso tu pode fazer do portão para fora, na minha casa não. Tem que se posicionar. Por quê? Porque, mais uma vez eu vou dizer que eu não vou entrar nessa questão de casamento misto, porque isso é muito complexo de tratar, mas que nós temos liberdade para nos casarmos com quem nós quisermos, mas nós devemos procurar pessoas do nosso convívio, né, do meio cristão para se casar, para que posteriormente não venham ter problemas familiares, né, que vai trazer aí uma grande divisão no lar cristão. Divórcio. A impiedade infiltrou-se no coração do povo, de modo que eles estavam indiferentes em relação a Deus e às suas próprias famílias. Os homens mais velhos estavam agindo com leviandade para com suas esposas de mais idade, trocando-as pelas jovens estrangeiras. Se for trazer para os dias de hoje, os homens hoje estariam trocando as suas esposas pelas novinhas. Então veja que, como eu já falei no início, o divórcio era feito por qualquer razão, por qualquer motivo estavam dando divórcio. E a Bíblia vai dizer em Malaquias 2,16 que eu, o Senhor, detesto o divórcio. O divórcio não é coisa de Deus. O Senhor não criou o homem e a mulher para se casar e entrar em divórcio depois. Vejo até hoje, em alguns casos específicos, as pessoas acabam dizendo, né, a gente vai casar, se não der certo a gente separa. Então já vai com esse intuito, né? O casamento para Deus é um casamento perfeito, imaculado, que não há divórcio. Também sei que há alguns casos específicos que ele se fará necessário, mas também não vou entrar nesse mérito. Mas que nós venhamos a ter o discernimento da parte do Senhor para nós termos um casamento correto diante de Deus. E mais uma vez, é bom deixar claro isso também, sobre a questão do casamento, que é você quem escolhe com quem você casa, não é Deus que vai preparar um varão ou uma varoa para você, é você quem escolhe, é você quem decide. O que Deus pode fazer, talvez é aprovar ou não, mas Deus não vai chegar, você tem que casar com esse e você tem que casar com aquela. Não, Deus não vai fazer isso, é você quem escolhe, a decisão é sua, mas você precisa casar no Senhor. Família, nossa relação com Deus influencia a nossa relação familiar e esta interfere na forma como nos relacionamos com o Senhor. Fomos criados com a capacidade de amar. Foi Deus quem uniu pela primeira vez homem e mulher, perpetrando o casamento como uma instituição divina. Mais uma vez, é bom deixar claro em questão de família que Deus criou o homem e a mulher. Então, o casamento é somente feito entre um homem e uma mulher. Tudo que passa disso é procedência maligna. Vamos deixar isso bem claro, por uma questão de uma aula dessa tão séria, né, que vai tratar sobre família. Vemos hoje pessoas do mesmo sexo se casando. Isso é uma questão bastante particular, bastante delicada, mas nós precisamos ter posicionamento diante do Senhor e diante da sociedade. A igreja casa somente pessoas de sexos diferentes, ou seja, a igreja só casa um homem com uma mulher e uma mulher com um homem. O que passa disso é procedência maligna. E claro, né, nós devemos amar a nossa família, apesar que às vezes temos algumas famílias bem complexas, né, na verdade.
Tem algumas famílias bem difíceis, mas nós precisamos ter amor com essas famílias e continuar pregando o Evangelho a elas. Conclusão. O livro de Malaquias nos ensina que o casamento não pode ser concebido como um convênio transitório que pode ser desfeito facilmente sem nenhum tipo de implicação espiritual. Pelo contrário, o matrimônio deve ser idealizado como um contrato jurídico de união espiritual a ser honrado e venerado. A família é uma instituição protegida por Deus porque é resultado direto dos seus planos. Portanto, se desejamos servir a Deus, precisamos estar dispostos a honrar a nossa família. Então veja que nós devemos honrar a nossa família. Esse negócio de divórcio, mais uma vez, esse negócio de divórcio não é algo de Deus. Mais uma vez, em casos específicos, ele se fará necessário, mas ele não é aconselhado. É claro que, não dá aqui um exemplo, numa questão de separação, por exemplo, se o homem, por exemplo, agir com violência contra a sua esposa, nesse aí caso, caberia uma separação, ou ele abandonar o lar, né, abandonar a religião cristã e ir para outro lugar, isso também cabe, também é permitido pela palavra que essa pessoa venha ter uma separação. Mas mais uma vez, deixando claro que a separação, o divórcio, isso não é algo de Deus. Eu falei no início sobre a questão do dízimo. O dízimo ele serve para os dias de hoje, como ele era da lei, essa lei com o Novo Testamento foi abolida. Bem, o casamento, a questão do dízimo é uma questão assim, bastante pessoal. Entretanto, o Novo Testamento não acaba com o Primeiro Testamento. Por que o Primeiro e o Segundo Testamento não acaba com o Primeiro Testamento na questão do dízimo? Porque o dízimo não faz parte da lei. Muitas pessoas acreditam que o dízimo faz parte da lei, mas não fazia. Tanto é que Abraão deu dízimo a Melquisedeque e a lei só iria vir muitos anos depois através de Moisés. Então o dízimo existia antes da lei. Então, como o dízimo existia antes da lei, ele não cabe dentro da lei, então ele não é lei. Ele não é lei. Então, o Segundo Testamento, né, no caso do Novo Testamento, não anula o dízimo. O dízimo continua sendo para os dias atuais. O próprio Jesus falou sobre a questão do dízimo, Mateus 23, né? Diz que nós devemos tanto dar uma coisa ou outra, né, ali na questão do dízimo. Então veja que, agora, há algumas pessoas que insistem em dizer que o dízimo não é para os dias de hoje e dá inúmeras razões. Bom, a questão aqui eu acho que é mais uma questão pessoal também. Vai de cada um. Por quê? Porque o que é o dízimo? O dízimo é uma gratidão que alguém tem porque o Senhor tem dado a ele sustento. Por quê? Porque se Deus quiser, ele pode fechar todas as portas. E a pessoa fica desempregada, por exemplo. Se Deus quiser, ele pode fazer isso. Agora, se alguém é grato a Deus porque Deus abriu uma porta de trabalho, então eu vou dar 10% para a casa do meu Senhor. E isso é pessoal, na questão de gratidão. Agora, se a gente for trazer para uma questão mais direta para a eternidade, vamos pensar um pouco. Imagine, por exemplo, que alguém possa perder a salvação por causa do dízimo. O que é um risco muito alto, inclusive, né? É muito provável, é muito possível, até pela dinâmica, né? Porque se a pessoa roubar o Senhor nos dízimos e nas ofertas, também pode roubar nas outras situações. E a Bíblia diz, não roubarás, não furtarás, né? Então veja que aqui é um risco muito real de alguém perder a salvação. Agora imagina que alguém passou a sua vida inteira na casa do Senhor, fazendo tudo o que tem que fazer, testemunhando das coisas do Senhor e não dando dízimo. E naquele grande dia não entrar nas mansões celestiais. Aí eu vou te perguntar, você quer correr o risco? Você quer não pagar para ver? Olha o perigo que é. Então nós, como pessoas salvas na pessoa de Cristo, nós precisamos continuar dando os dízimos na casa do Senhor, tendo prazer. E uma outra questão também sobre Malaquias, que vai falar Malaquias 3:10, né? Que é dito ali que, na verdade, trazer os dízimos na casa do tesouro era um trabalho para os sacerdotes. Eram os sacerdotes que levavam, né? Que tem que levar os dízimos para a casa do Senhor. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, é como se fosse somente os pastores que tinham que dar o dízimo para Deus. Só tem um detalhezinho, isso aqui é uma inversão de valores, porque na verdade
é o sacerdote que recebe o dízimo e não ele que dá. Então veja que aqui é uma inversão de valores. O que é isso? Isso aqui é uma estratégia do adversário para cegar as pessoas e assim fecharem as suas mãos para a obra do Senhor. Então, fechando a obra para a mão, né, a parte financeira para a obra do Senhor, muitos projetos não podem ser feitos, ou seja, a palavra do Senhor não pode ser estendida às muitas pessoas, porque para muitas coisas para se fazer para a obra do Senhor precisa de dinheiro. Então, como a igreja não tem dinheiro para fazer algo para a obra do Senhor, para algumas pessoas aceitarem a Cristo, ou muitas pessoas aceitarem a Cristo, então o que acontece? A igreja vai diminuindo. Por quê? Porque a igreja não tem recursos financeiros para fazer aquele trabalho. E por que não tem recurso para o trabalho? Porque algumas pessoas não querem trazer o dízimo para a casa do Senhor. Mas volto a dizer, isso é uma questão muito particular, mas eu, se eu fosse você, eu não correria o risco. Seria dizimista e ofertante da casa do Senhor. Até porque, mais uma vez, Deus é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa do dinheiro. Isso, na verdade, é para que nós não venhamos ser avarentos, né? Na verdade, quando você dá ao Senhor com alegria, você acaba deixando a avareza de lado e o adversário não consegue fazer uma cilada, né, para prender você sobre a questão da avareza, né, e você assim perder a sua salvação. Mas que no nome de Jesus você venha ser uma dessas pessoas que abraçam a causa, que seja dizimista e ofertante na casa do Senhor, porque certamente o nome do Senhor assim será engrandecido. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!